Então, eu sempre, quando eu estou numa dificuldade, eu lembro dessa imagem, eu penso, calma. Relax. Um passinho para trás, um para o lado, e agora a gente continua, né? Legal. E conta pra gente, assim, uma das questões bacanas do escotismo é que a criança, esse jovem, ele desenvolve muitas skills, né? Quais são as skills e como é que é esse processo de ensinar para os jovens tudo isso? Então, ele começa lá, no nosso grupo a gente tem crianças menores, mas ele começa com 6 anos e meio, como lobinho, né? Então, como lobinho, ele tem... a gente aprende tudo fazendo, tudo é na prática. Então, nada assim o que você fica sentado numa sala. O pano de fundo para os lobinhos é a história do Mowgli, de Rudyard Kipling, né? E nessa história de Mowgli, eles tiram muitas lições, como amizade, como lealdade, como não mentir, né? Então, a gente usa a história do Mowgli para eles entenderem essa habilidade de você servir o próximo, essa habilidade de ter uma pessoa que vai te ensinar que você tem que respeitar os mais velhos, né? Não é só colocado na parede e a gente, você tem que obedecer, você tem que respeitar o mais velho, você tem que fazer todo dia uma boa ação. Isso tudo está num contexto de uma história. E eles entendem por isso, que é exatamente como uma criança entende, né? Por isso que existem tantas fábulas, histórias da carochinha, histórias que começam com Era Uma Vez... Porque é dessa história que eles tiram a essência que a gente precisa. Mas acho que aí você falou 2 coisas importantes, né? Que eu vou trazer para o business. Você falou, nossa, a história do Mowgli e tal. Na verdade, no business hoje, cada vez mais a gente desenvolve, tem estudos mostrando a importância do storytelling, que é o termo técnico que a gente usa no business aqui, como elemento de você fazer narrativas, contar histórias para o seu relacionamento e para apresentações, e que quanto mais você usa o storytelling, mais você consegue influenciar, conquistar e negociar bem em várias áreas, seja uma negociação, uma apresentação, um projeto, né, uma promoção que você vai fazer, o relacionamento com a equipe que você tem. Nada mais é que o tudo, storytelling. é o storytelling. Então você vê que interessante, já entra um link aqui que você naturalmente está falando que com a criança ela se associa mais à história quando é infantil, e é gozado como a gente vai perdendo como adulto, porque na verdade já tem estudo, né, mostrando que o storytelling performa melhor do que você não fazer isso, por exemplo, para um projeto, uma negociação. Né? E na verdade, se a criança desenvolve isso e já vem com essa pegada, automaticamente o storytelling vai ajudar ela também na vida adulta, na carreira profissional. Né? Tem mais aderência, né? Acho muito que mais aderência. Ele se conecta com aquilo. É isso aí. E acho que a segunda coisa que você falou é um elemento muito forte que a gente tem aqui na live. E é um elemento forte, na verdade, da neurociência sobre aprendizagem, que é para aprender, precisa fazer, precisa praticar, precisa repetir, eventualmente vai errar, fazer de novo, repetir. Exato. Esse é o processo de aprendizagem que existe no mundo. Esse é o processo que o nosso cérebro aprende. E aqui na live a gente prega muito de dar menos aulas palestras e muito mais aula em que tenha muita atividade para todo mundo construir. E interessante que também deu um link, né, o médico que você está falando, porque você falou que lá é muito essa questão das crianças fazerem, né? Menos palestra, menos ordem e mais prática. Como que é isso? Em quais atividades que você demonstra esse prática? Porque todo mundo vai falar, poxa, mas será que ele faz? Ele vai no banheiro ou no mato? Mas quais são essas práticas que eles aprendem? Eu vou te dar um exemplo assim que eu acho fantástico. Meu marido ele está no movimento escoteiro agora, mas ele não foi quando jovem. E eu, como fui, minhas crianças começaram a mexer com fogo e com fogueira desde pequeno. Né? Então, quando as pessoas dizem, imagina, vai ficar perto do fogo, da fogueira, não. Eu pensei, se eu não deixar ele fazer isso, quando ele for maior, vai ser pior. Então, mexer com faca, carregar, ao invés de, cuidado, não passa aí que tem uma faca, hein, toma cuidado. A gente ensinou eles a carregarem a faca do jeito certo, a tesoura com ponta do jeito certo. Então, hoje em dia, os lobinhos, por exemplo, nos acantonamentos, que é tipo acampamento dos escoteiros, só que eles dormem num lugar coberto, eles fazem fogueira. Aí, lá na fogueira, eles fazem o marshmallow deles, eles montam a fogueira, eles sabem a segurança que eles têm que ter, o tanto longe, o tanto perto que eles podem estar.
Então é só fazendo, né? Não adianta eu falar para ele, olha, fica 2 metros de distância e você não joga o álcool assim, ou você tem que acender só quando for com umas folhinhas bem pequenas. Não, ele tem que fazer, ele tem que montar, a fogueira tem que cair. Uma hora para ele falar, putz, assim não vai ficar, tem que ficar de outro jeito. Então essa é uma das coisas que a gente consegue perfeito. fazer. E se para eles vai ter fogueira e eles não fizerem a fogueira, se eles não fizerem, ninguém faz. Exatamente. Que isso eu acho que é um elemento sempre importante, né? Sim. Quanto que a gente vê no trabalho, né? Que a gente fala, faz, o cara não faz, acaba uma pessoa fazendo, os outros não fazem nada, o negócio sai porque alguém tocou o projeto. E quantas vezes você está com uma tarefa ou algum projeto que você tem que tocar e o que mais tem são aquelas pessoas que falam, não tenho tempo aqui, não, peraí. Então, e muitas vezes as pessoas ficam com insegurança pelo fato de se expor àquele novo projeto porque não praticou, porque não colocou e fica com esse receio de ter a hands-on, de colocar a mão na massa, sabe? Exatamente. Isso nos lobinhos que vai até 10 anos e meio, né? Depois começam os escoteiros, que daí vai de 11 anos até 14 anos. Aí eles já começam a trabalhar mais o espírito de liderança, de equipe. Então tem aquele escoteiro que é um pouquinho mais velho ou que já está há mais tempo no escotismo. Ele é o monitor da patrulha, né, dessas crianças que têm de 11 até 14 anos. Então ele é um pouquinho mais velho, ele tem um pouco mais de habilidade, um pouco mais de força também, né? Porque você vê a diferença de um menino de 12 e um menino de 14, não parece só 2 anos, que ele desenvolve também, né? Ele é um adolescente. Então, eles recebem alguns treinamentos, esses mais velhos, e aí eles repassam para os mais novos. Então, tem essa coisa da hierarquia. Não é o chefe que tem... O chefe é alguém da minha idade, da idade do Mike. Não é o chefe que tem que falar com todos os escoteiros. Ele vai falar com o imediato dele, que é o monitor ou o submonitor, que tem a função de passar para a patrulha, ou seja, a função da comunicação. Ele precisa ser muito claro no que ele vai falar, senão metade da patrulha não vai entender. Ele tem que entender que aquele menino que acabou de passar de lobinho, ele é diferente do monitor, ele não tem tanta destreza, não é tão esperto para entender um recado, então ele tem que tomar mais cuidado para falar, para ensinar a fazer uma amarra, né, fazer um nó. Então, tudo isso são ensinado para o monitor, os chefes ensinam para o monitor e o monitor passa para a patrulha. Tanto que tem alguns acampamentos que eles fazem só de monitores, um treinamento só para os monitores e lá eles são multiplicadores, eles precisam multiplicar. E nessa fase também, é muita fase de você ser competitivo, né? Mesmo... O seu filho, acho que tem essa idade, é super competitivo, né? Para ele chegar daqui até o banheiro é uma competição também. Então, eles trabalham muito isso, a parte competitiva, porque tudo para eles é competição, mas o que precisa mostrar é que o importante não é só o final, é toda a jornada. É a jornada que a patrulha fez toda junta, não deixou ninguém para trás. Os mais velhos cuidaram dos mais jovens, né? Tiveram esse cuidado. Tanto que o nosso sinal são 3 dedos juntos e 2 aqui. Então, eles permanecem todos juntos e os maiores protegem os menores. Que legal. Então, essa é a ideia, né? Até na formação da patrulha, quando a patrulha vai caminhar. Sempre, ou está parado em algum lugar, sempre é o mais velho, que é o monitor, aqui do lado dele é o que acabou de passar de lobinho, daí vai crescendo, até o submonitor, que é o segundo mais velho.